no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos para a parte final deste capítulo. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 14, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos neste momento, Senhor, que conceda a iluminação do nosso entendimento pelo Teu Espírito, a fim, ó Deus, de que venhamos a entender, Senhor, esta passagem bíblica que acabamos de ler, e que o Senhor possa aplicá-la, Senhor, ao nosso coração, de modo, Senhor, a nos transformar, Senhor, e nos fazer, ó Deus, andar, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Senhor, opera sobre todos nós que aqui estamos, e sobre todos quantos, ó Deus, verão esta mensagem, que o Senhor, ó Deus, possa operar graciosamente no coração, na mente de todos, a fim, ó Deus, que se voltem para Ti, pois Tu, ó Senhor, és a única esperança de vida e salvação para nós. Senhor, que o Senhor, ó Deus, conceda-me também, Senhor, a sabedoria do alto, e aquilo, Senhor, que já falaste ao meu coração, seja, Senhor, trazido, Senhor, para a edificação da Tua igreja, na noite deste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Bem, nós estamos em uma série de mensagens no livro de Apocalipse, estamos chegando ao final, tá bom? A mensagem do Senhor às 7 igrejas, cujo tema é o que Jesus espera de sua igreja. E o clima, tá bom, dessa mensagem é refletindo sobre como a igreja deve se portar durante o período de espera da volta do Senhor Jesus Cristo, visto que Ele veio, encarnou, deu a sua vida, morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, foi elevado às alturas e está à destra de Deus, onde recebeu do Senhor toda a autoridade para governar o mundo inteiro e todas as coisas estarem sujeitas aos seus pés. E enquanto Ele não volta, tá? Ele escreveu para a sua igreja algumas coisas, para que a sua igreja estivesse atenta e refletisse como ela deve proceder para não se desviar dos propósitos do Senhor, daquilo que Deus comissionou para ela viver enquanto aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí nós passamos por Éfeso, porque pode acontecer, tá bom? Da igreja esfriar no seu amor pelo Senhor. E aí a igreja de Éfeso faz lembrar disso, para nós nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Depois vimos também
a questão de permanecer fiel, onde alguns estavam se desviando e seguindo as doutrinas dos nicolaítas, da doutrina de Balaão e também da doutrina de Jezabel também, não se prostituir com imoralidades sexuais, estas coisas. Depois vimos também a igreja de Sardes, acho que é essa a igreja de Sardes, não, a igreja de Esmirna, tá bom? Na qual o Senhor fala que ela tem certa pobreza, mas todavia ela é rica no Senhor. E tinha algumas coisas para consertar também na igreja de Pérgamo, de Tiatira. E louvado seja Deus pela igreja de Filadélfia, que permaneceu firme, guardando a palavra do Senhor, mesmo sendo de pouca força, mas estava sendo perseverante. O Senhor tão somente exortou que ela pudesse continuar assim até a volta do Senhor. E hoje chegamos à igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas. E esta igreja, tá bom? Ela se distanciava cerca de 70 quilômetros da igreja de Filadélfia. Era uma estrada que ligava todas elas, e ela estava próxima ao vale do rio Lico, é um rio que tem naquela região, onde havia uma planície muito boa, que favorecia, tá bom, o comércio e o tráfico de pessoas. Próxima a esta cidade de Laodiceia, havia também a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos. Lembra de Colossos? A carta aos Colossenses? Pronto. Epáfras talvez tenha sido o fundador dessas igrejas, tá bom? Ele fundou a igreja de Colossos, e como a distância de Colossos para Laodiceia é de apenas 16 quilômetros, então possa ser que ele também tinha ido pregar naquela região e fundado aquela igreja também. Daí a menção na carta de Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, lá ele diz que a carta de Colossenses deve ser lida em Laodiceia, e a carta de Laodiceia deve ser lida em Colossenses. A carta a Laodiceia nós não sabemos, tá bom, onde ela foi parar. Alguns estudiosos acreditam que seja a mesma carta de Éfeso, só que a carta de Éfeso ela é muito semelhante à carta de Colossenses, muito parecida no seu conteúdo, tem coisas bem semelhantes na carta de Éfeso que existe na carta de Colossenses. Então nós não sabemos por qual razão o Senhor não quis preservar esta carta, como também ele não preservou 2 cartas à igreja aos Coríntios. Tem 2 cartas que foram desaparecidas, tá bom? Elas não existem mais, foram 2 cartas, tá? Que foram 4 cartas da igreja aos Coríntios, mas na Bíblia a gente só tem 2 registradas. Nós não sabemos a razão pelo qual Deus não quis preservar, e talvez, quem sabe, lá no futuro apareça aí, dentro de um vaso de barro, essas cartas, como aconteceu com os manuscritos do Mar Morto, lá em Curã. Não sei, mas o que nós entendemos é o que nós temos na Sagrada Escritura é suficiente para nós, para nos conduzir a uma vida de piedade, de temor e de santidade diante de Deus. E isso é suficiente, tá bom? E nós precisamos então nos ater a isso que temos até então. Aí esta cidade de Laodiceia, ela foi fundada mais ou menos em 328 a.C. por Antíoco II. E este Antíoco II, que era um rei seleucida, levou cerca de 2.000 famílias judias para habitar em Laodiceia. Então tinha uma influência judaica na cidade, tá bom? Mas eles se acomodaram, juntamente com outros, ao sincretismo religioso pagão. Então havia algumas divindades sendo adoradas lá, Zeus, o deus grego, e também o deus da cura, que o nome dele é deixa eu me lembrar aqui, eu acho que eu anotei por aqui, Menkaou, o Deus do vale, também chamado de Deus da cura, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho por quê, tá bom? Esta cidade ela é bastante próspera, por quê? Porque havia, tá bom, a indústria têxtil de lã preta, era lã de ovelha preta, diferente das outras lãs das ovelhas, que criavam um destaque para o tecido que era produzido na cidade. Havia também uma escola de medicina em Laodiceia,
que alguns estudantes vieram lá de Herápolis também, que havia também medicina lá, e então eles descobriram, tá bom, uma substância que curava a enfermidade dos olhos, como se fosse um colírio, tá? E era um pó que era usado, um pó frígio, que usava na vista e melhorava os olhos. E aí este pó também foi comercializado e trouxe grande benefício para a cidade. A cidade cresceu financeiramente através da indústria da lampreta e através deste pó que cura enfermidade nos olhos, que todo mundo ia em busca disso aí. E aí então, devido a isso, também se estabeleceram nas cidades bancos, tá? Bancos, o sistema bancário era enorme lá. A cidade, em 17 depois de Cristo, sofreu com um terremoto que destruiu as outras cidades também, mas eles rapidamente reconstruíram a cidade, e a cidade foi reconstruída com monumentos maiores, então ela ficou ainda mais esplendorosa, uma pompa de cidade de rico. Talvez alguém aqui já tenha visto algo dessa natureza em algumas de suas viagens por aí, de turismo em algum lugar, não é? Nós não temos no Brasil aqui, assim, por exemplo, a cidade de Gramado, que é uma cidade que a gente olha assim, exuberante de beleza e tal, e uma vista pomposa, é tão pomposa lá que todas as coisas lá são caras, não é? Todas as coisas lá são caras. Ou quem vai para outras regiões aqui, um pouco abastadas de turismo, alguma coisa assim, também sente isso. Alguém que viaja para Pipa e vai comprar alguma coisa num quiosque, se assusta. Não é nem com caranguejo, é com o preço das coisas. Porque é de cidade de quem tem dinheiro, tá bom? Então, Laodiceia é uma cidade assim, próspera, cheia de riqueza, de glamour. E os habitantes daquela cidade, então, eles cresceram e se tornaram, então, ricos, cheios de propriedades e com valores monetários. É tanto que um historiador relata o fato de que uma família lá, que era a família de destaque, ele deixou para a cidade cerca de 20 milhões de reais, assim, deu para a cidade. 20 milhões de reais para a cidade. Ah, se a gente recebesse isso aqui. Não era? Era diferente, a cidade de Campina Grande. Talvez não, porque alguém ia botar a mão no dinheiro, mas ia beneficiar muito a cidade. 20 milhões, toma aí, 20 milhões para você fazer alguma coisa na cidade, em prol da cidade, e etc e tal. Só uma pessoa, imagina os outros. E algumas pessoas ganharam renome que passaram então a ser vistos pelo imperador romano como alguém importante, de influência, e concederam então títulos de reis e outros títulos para esses cidadãos de Laodiceia. Aí o que acontece então com essa igreja? A igreja, em virtude de estar inserida em um meio como esse, e alguém que foi alcançado por Cristo e vem para a igreja e percebe então que a igreja ela tem riqueza, é uma igreja rica, a igreja de Laodiceia é uma igreja rica, que tem membros ricos, que as ofertas são altas, que o dízimo, vamos dizer assim, se eles tiravam dízimo, também era alto, e aí eles não tinham necessidade de coisa alguma. E isso engrandeceu e inflamou o ego de todos os membros dessa igreja, ou da maioria deles, não é? Talvez aqui até alguém que seja pobre não tinha nem condições de chegar dentro dessa igreja, devido a ela ser como ela é. E é justamente nesse contexto, então, que o Senhor Jesus vem exortar a igreja de Laodiceia. Além disso, um problema que havia na cidade era a questão da água. A cidade em si não tinha um reservatório de água, não tinha um açude ou algo que pudesse prover água para ela, ou uma barragem, alguma coisa parecida, não. Teria que coletar água de outros lugares. Então, eles criaram uns aquedutos de Hierápolis e também de Colossenses, só que Hierápolis é onde tem as fontes termais de água quente, fontes medicinais, tá? Água que é aquecida por magma subterrâneo e que sobe à superfície e que muita gente vai lá tomar banho porque são águas terapêuticas, que cura certas enfermidades.
E aí então o pessoal de Laodiceia criaram um duto, um aqueduto para conduzir esta água até a cidade deles. E essa água saía quente, mas no trajeto até chegar à cidade ela ia esfriando. Por isso a questão de ser morno. Tá bom? Já do outro lado havia as águas frias e refrescantes de Colossenses. Aí também havia água fria sendo puxada, mas aí vem essa conotação: você nem é frio nem é quente, você é morno. Essa é a linguagem, quer dizer, o Senhor está usando o contexto da própria cidade para trazer à luz aquilo que Ele deseja revelar acerca dela mesmo. Então ela dependia, tá bom, de pegar águas de outros lugares para suprir a necessidade dela. E imagine que teria que ser uma grande quantidade de água por conta das indústrias têxteis que estavam lá. Havia isso. No tocante à vida religiosa, a adoração era sincrética, vários deuses, várias coisas sendo cultuadas na cidade. Havia um templo maior, que era o templo de Zeus, e havia o templo do Menkaou, que é o deus da cura, que atribuíram a ele a descoberta do medicamento que cura a enfermidade dos olhos. Então havia adoração a eles, tá? E os judeus comumente devem ter se misturado com isso e também feito algum tipo de adoração a outros deuses, além do Deus de Israel. Mas aí vem o Evangelho e consegue resgatar algumas pessoas. No entanto, essas pessoas que foram resgatadas, elas eram ricas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso então, tá bom? O que é que acontece aqui? Bem, então quando o Senhor escreve diante desse contexto todo, ele começa fazendo referência a si mesmo, sobre ele ser o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Às vezes a gente não entende porque o Senhor fala estas coisas, mas acerca do que ele vai exortar a igreja e lembrar a igreja do relacionamento que ela deve ter com Cristo e da missão dela, de como ela deve viver para a glória de Deus, então ele traz menção destas coisas. Então olha só, quando Jesus fala que ele é o Amém, esta palavra Amém, ela aparece muito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em João ela aparece 25 vezes em duplicidade, que é quando Jesus fala assim: em verdade vos digo. Pronto. Em verdade é amém, tá bom? É a palavra amém. Amém, amém, vos digo. Então toda vez que esta palavra é mencionada, significa que ele está atestando algo verídico, ou confirmando aquilo que é dito, ou confirmando o que foi dito, porque esse amém também é usado no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, nas profecias que são ditas e nas orações, e sempre no final da oração, o que é que a gente fala? Amém. Então esse amém, tá bom? É aquilo que atesta, ou aquilo que concorda com aquilo que foi dito e proferido, e que deseja que aconteça. E aqui Jesus fala que ele é esse que faz essas coisas, ele é o próprio amém, é ele que faz convergir todas as coisas, para lembrar aos crentes de Laodiceia que eles só são abastardos por causa dele, que se não for ele, não adianta ter esta riqueza toda e este glamour todo, é dele que provém tudo isso, e a gente precisa considerar estas coisas. Ele também fala que é a testemunha fiel e verdadeira, e quando ele fala isso, ele faz menção, por quê? Porque quando ele vai fazer referência à igreja e dizer que eles dizem que está rico e abastardo, eles estão simplesmente descartando a dependência do Senhor. E isso também é mencionado em outros textos das cartas de Paulo no Novo Testamento, que a gente vai lembrar também isso. Então ele fala que ele é este, tá bom? Que é a testemunha fiel e verdadeira, que pode realmente dar vida e conduzir eles ao caminho que leva para a glória, para a salvação. Depois ele fala que é o princípio da criação de Deus, quer dizer que todas as coisas foi Deus que criou, e não é porque eles descobriram um medicamento que eles são o autor
da criação desse medicamento. Isto é a provisão de Deus, é quando Deus resolve abrir os olhos do ser humano para ele encontrar aquilo que já está na mente de Deus e que vai beneficiar outros também. E Ele é aquilo que mantém todas as coisas, é Jesus, que criou tudo, e nós temos isso declarado abertamente no Evangelho de João, logo no capítulo de número 1, onde diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito seria. Ele é o Criador de todas as coisas, tá bom? De tudo que existe é Ele. E quando ele fala sobre isso também, ele fala que é por conta dele que tudo subsiste. Isso está escrito também na carta de Paulo aos Colossenses. E aí eles talvez faça lembrar do que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que foi lido em Colossos e que foi ordenado para ler em Laodiceia. E Deus está fazendo agora, por meio da carta de João, desta carta, lembrança do que foi dito, porque é por meio de Jesus Cristo que todos nós subsistimos. Isso diz respeito a nós também. Não é a força do seu braço que mantém você de pé, é Cristo, é Jesus, tá bom? Somente Jesus. Não é o seu trabalho que garante vida para você, é Cristo que garante vida para você, somente Ele e mais ninguém. E ele está então lembrando isto, tá, aos crentes de Laodiceia. E aí ele fala que ele conhece as tuas obras. Aí novamente, isso já foi retratado nas outras cartas, que é a ideia de que Cristo está em interação, ele passeia no meio de suas igrejas, ele tem a supervisão de todas elas, e ele está vendo o que cada uma está vivenciando no seu dia a dia. Ele conhece você e o que você faz. Ele vê o que você faz no oculto, ele sabe o que você anda praticando na escuridade do seu dia a dia, ele conhece as suas obras, e não há nada que a gente possa esconder dele, então que nós venhamos a temer ao Senhor por conta disso. Aí ele fala para ele, você nem é quente, nem é frio, nem é quente, quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morto, e nem é quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui a gente vê, tá bom, uma palavra muito séria dita pelo próprio Jesus, que é, como outras palavras em que Jesus diz que vai matar, como disse que ia matar Jezabel e os seus filhos também. Nós nunca imaginamos que Jesus seria capaz de fazer algo dessa natureza, mas aqui é uma palavra em que ele está dizendo que está a ponto de rejeitar a igreja, de dispensar a igreja, e lançar fora ela, simplesmente assim, não quero mais saber de vocês. Este é o ponto que ele está sentindo, em virtude do modo de vida da igreja, que causa, náusea, não é náusea? Que produz ânsia de vômito, eu pensei que náusea era na cabeça, mas não é no estômago. Então, Jesus está sentindo isso em relação à sua igreja. Quer dizer, o modo de vida da igreja está causando em Cristo uma náusea que ele está a ponto de vomitar a igreja, de botar para fora a igreja, de dispensar a igreja, de tirar ela da igreja, de desfiliar dele. E olha que a gente crê na segurança da salvação, mas aqui o texto está dizendo isso para nós, tá bom? Estou a ponto, quer dizer, ainda há uma esperança, mas ele está a ponto de vomitar, ele está a ponto de expulsar ou expurgar essa igreja, ele está a ponto disso, e é uma situação realmente que a gente deve clamar por misericórdia, como a irmã Fátima tem clamado aí, mas existe, tá bom, esta realidade, e se existe essa realidade nesse tempo e nessa época, existe também esta realidade nos dias atuais. Existem igrejas ricas, abastardas, com grandes somas de dinheiro entrando todos os dias, em todos os cultos, e as contas bancárias da igreja enorme, com um saldo fantástico, enorme também. E o que é que essa igreja está fazendo com tudo isso? Como ela está realmente atuando em seu meio?
E a gente precisa pensar sobre isso. Aí então, o resultado disso, tá bom? O que levou a essa igreja estar nesse estado, é justamente a sua prosperidade material. Aí vamos falar um pouquinho disso, tá bom? No verso 17, o texto diz, que a igreja diz, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então, é isso que a igreja tem em si. E o que é que então dá a entender com isso? É que assim, a maioria de nós concorda que nós buscamos a Deus por causa das nossas necessidades. Então, quando alguém está apertado, vem buscar a Deus. Quando alguém está doente, vem buscar a Deus. Quando a situação é difícil, vem buscar a Deus. Já ouvimos aqui uma outra mensagem em que eu citei o exemplo de alguém que está desempregado e que vem para o Senhor orar a Deus para Deus abrir a porta do emprego. Aí Deus abre a porta do emprego. Deus dá a ele um emprego bom, um salário bom. Aí o que é que essa pessoa faz? Vai curtir a vida. Começa a ter a oportunidade de ter um lazer ou alguma coisa a mais, né? De aumentar um pouco o seu status e etc e tal, de poder sair, curtir, etc. Então começa agora a faltar os cultos. A vir de vez em quando. Por quê? Porque a vida está boa. Não sinto falta de nada. Eu tenho com o que pagar minhas contas, tenho como comprar comida para me saciar. Se adoecer agora eu tenho condições de comprar medicamento também. Posso até pagar um plano de saúde para ficar mais seguro ou coisa parecida. E então o que é que eu vou mais clamar a Deus? Estou rico e abastado. Não preciso mais de nada. Então minha vida cristã se torna uma vida cristã vazia e religiosa. Eu venho por desencargo de consciência, eu venho para a igreja, lanço lá a minha oferta, acho que estou bom, depois está bom demais, já fiz o meu dever religioso e agora vou para casa, curtir a minha vida novamente. Isso acontece, irmãos, demais, mas isso é uma situação trivial na vida de um ou de outro, mas imagine uma igreja onde ela é composta por membros que são médicos, juízes, doutores e etc, advogados, e tem muito dinheiro. Se alguém chegar lá e pedir assim, irmão, nós precisamos dar uma ajuda à família de fulano, tem grande esforço para isso? Vão orar por isso? Não, chega alguém e diz, toma aí, ajuda ele, pá, dá R$1.000 para ajudar logo a pessoa. Tem outro que levanta, tá, pronto. Aí acaba que a glória não é de Deus, mas dos homens. Acaba nisso. Se precisar fazer um evento, todo mundo se junta, dá as mãos e faz. Precisa clamar a Deus para dar certo? Não, a gente compra tudo, contrata tudo. A gente não precisa mais de irmãos para termos comunhão, ajudando um ao outro a carregar a mesa ou isso não. Não, a gente contrata logo o buffet completo, contrata logo o pessoal que vai limpar depois, contrata quem vai fazer a comida toda, a gente só vem comer. Aí chega aqui, está tudo pronto, eita, glória a Deus, foi bom demais. Come, aleluia, louvado seja Deus, vamos embora. Quem é que vai limpar e guardar as coisas? Não, já foi pago tudo, todo mundo, já tem gente trabalhando para vocês. Aí, se perde comunhão, se perde valores que o Senhor Jesus quer que sua igreja partilhe como uma irmandade, uma fraternidade, por conta de ser rico e abastado. Já tenho tudo, não preciso mais de nada. Até orar fica difícil, porque tudo que eu quiser eu posso comprar. Ou se tem alguma dificuldade eu posso resolver com o meu dinheiro, alguma coisa dessa natureza. Então simplesmente Jesus está de fora. Olhe, tem igrejas que assim, pode contratar uma equipe de instrumentistas inteiro para fazer o louvor, gente que sabe mesmo técnica de música e coisa e tal, para fazer isso. E basta alguém cantar algumas coisas aqui e pronto, está resolvido. Não temos deficiência não, porque a gente contrata a banda toda para vir louvar.
aí é aquela coisa fria, engessada, porque a igreja ela é autossuficiente em tudo. A gente não está com calor aqui? Não está com calor aqui? Vocês estão com calor aí? Não? Tá bom? Oh, glória. Pronto. Mas eu estou pegando fogo. Aí, imagine que a gente precisa colocar mais ar-condicionado aqui. Uma peleja é grande. A gente tem que mudar, fazer um projeto elétrico, mudar algumas coisas, trocar uma fiação. Depois a gente tem que ver como é que a gente vai fazer para comprar o ar, fica pichinchando, orando a Deus. Deus, dê uma oportunidade a gente. A gente dobra o joelho, Senhor, abre as portas para nós. Numa igreja rica dessa, basta dizer, nós precisamos do ar. 5 doutores, 5 empresários, eu dou os 5. Pronto, está resolvido. Precisa clamar a Deus para isso? Não precisa clamar a Deus. Por quê? Por causa da prosperidade deles, eles se tornam autossuficientes e acabam excluindo o Senhor, não necessitando, nem dependendo de Deus. Isso pode acontecer, irmãos. E mais, pode ser que isso se torne assim, tão pragmático na igreja, que ela nem perceba que está assim. Ela vive a sua vida cristã ou a sua vida religiosa dessa maneira. De modo que prepara-se tudo, deixa tudo pronto, aí tem tudo já bem montado, tem sistema de som, se alguma coisa der defeito, etc. No instante se resolve comprando outro e tudo vai tudo bem, e etc e tal, e aí simplesmente vivem assim. Vamos para o nosso período de louvor, aí canta, dá glória a Deus, depois senta, agora vem uma pessoa aqui ministrar a palavra, aí ele também não depende muito do Espírito Santo, é alguém que tem doutorado, pós-doutorado, PhD, alguma coisa assim, que já leu a Bíblia de trás para frente, já examinou algumas coisas, sabe preparar, tá bom, a mensagem com começo, meio e fim, e aí ele nem depende muito de Deus. Ele vai no conhecimento intelectual de sua mente, prepara algumas coisas, fala algumas coisas, introduz algumas teorias também, que ele aprende no mundo secular, nos cursos que ele pode fazer, e simplesmente transmite isso. Aí assim, nem depende da ação do Espírito Santo, para fazer com que aquela palavra ministrada, possa ir ao encontro do coração e transformar a vida de alguém. Ele se convence que aquilo que ele está falando está tão corretamente feito e criado, que por si só é simples demais para todo mundo entender. E se ele perguntar na hora amém, o povo diz amém. E tudo bem. Mas não houve mudança nem transformação real de vida, porque eles permanecem do mesmo jeito. Assim, do mesmo jeito. E este é o perigo, irmãos, de nós deixarmos que a riqueza material ou a prosperidade material adentre em nossas vidas e nos desvie do Senhor, ou nos afaste do Senhor. Os comentaristas vão falar sobre a questão da autossuficiência e da complacência que é nós estarmos acomodados a isso. Então a gente não tem esforço nenhum, nem paga preço por nada, nem busca a face do Senhor, a gente simplesmente paga por tudo. E tudo é feito. E dessa forma. É tanto que quando nós olhamos para o que Cristo diz, tá bom? Ele vai também atestar que ele não sabe, no final do verso 17 diz, e nem sabes, quer dizer que houve uma cauterização na mente dos irmãos de Laodiceia, que nem eles percebem que eles são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. E a razão simples disso é que nada disso que eles têm pode garantir a salvação deles e a ida para o novo céu e a nova terra. Não garante. Não garante verdadeira alegria. Isso também, tá bom, foi atestado pelo apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6,
onde Paulo diz para lembrar aos ricos para não colocarem a esperança deles nas suas riquezas. Fala para os ricos: não coloquem as vossas expectativas em vossas riquezas. E mais, fala para outros, fala também para que aqueles que querem ficar ricos, que vigiem, porque os que querem ficar ricos caem em concupiscências nocivas, e muitos em busca disso acabaram naufragando da fé, se desviaram. Bastou ganhar mais, não aparece mais na igreja, vai curtir a vida, vai viver a vida doidado. E é isso que acontece com muitos irmãos que prosperam, tá? E tem outros que se matam para trabalhar, para ter coisas, para conquistar coisas, ser um materialista. Ele é sugado por isso. Ele fica em busca disso, tentando, e vai, atira para um lado, atira para o outro, para conseguir as coisas, para se satisfazer, para encontrar alegria, motivação de vida, e quando ele consegue alguma coisa, aquele já não produz mais alegria, e é nisso que Jesus está dizendo: você não sabe que você é infeliz. Em outro texto, Paulo diz também: se a nossa expectativa ou esperança for nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos infelizes. Somos infelizes. Porque não é isso que traz felicidade. Não é isso que traz plenitude, alegria ou verdadeira alegria. A verdadeira alegria é ter Deus conosco. Essa é a verdadeira alegria. Porque é Ele que é aquele que sacia a sede da nossa alma. Somente Ele, mais ninguém. E um livro que trata especificamente disso é o livro de Eclesiastes. Porque Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Ele pode tentar fazer o que for para encontrar esta alegria, e ele não vai encontrar. E Salomão, ele passou por estas coisas e percebeu isso. Quer dizer, Deus fez ele passar e perceber isso a ponto de escrever um livro que simplesmente tinha a tese inicial: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Aí ele vai falar da busca do homem na questão do trabalho. Tem gente que se satisfaz no trabalho, e trabalha muito para se satisfazer. Só que ele não consegue se satisfazer, e então ele continua escravo disso, como se fosse um círculo vicioso isso. Então ele procura trabalhar, para se satisfazer e se sentir feliz. Como isso não produz a verdadeira alegria, ele continua nisso até ver se encontra. Nunca vai encontrar. Tem outros que vai tentar conquistar coisas, ser um materialista. Então vai comprar, vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento lá no litoral, vou comprar um sítio, uma fazenda lá não sei aonde, vou criar gado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro, vou comprar, passa a vida comprando e nunca encontra a verdadeira alegria. Não se satisfaz. Tem outro que vai fazer um pouquinho diferente, que é assim: eu compro e vejo se me agrada, e aquilo no momento traz alegria, daqui a pouco passou, perdeu a graça, o que é que ele faz? Ele vende e investe em outra coisa. Aí se alegrou naquele momento, depois vende de novo, vai para outra coisa. Aí se alegrou um pouquinho, aí vende, vai para outra coisa. Aí fica, sabe, comprando e trocando e vendendo, comprando, trocando e vendendo, para ver se encontra felicidade, mas não encontra. Tem outro que vai tentar encontrar no prazer, no hedonismo. Então vai entrar com tudo na gandaia. Meu negócio é curtir. Aí vai fazer as aventuras. E sai de um lugar para outro fazendo aventura, e vai praticando muitas coisas, e sai assim na doideira, e pega uma bicicleta e anda 120 quilômetros, passa uma boa parte do dia pedalando até chegar lá. Quando chega lá, eita, acabou a graça, vai ter que voltar. Tem que voltar. Simples assim.
Aí chega e tem aquela pomba, né? Rapaz, domingo a gente foi um negócio, foi tremendo, foi mesmo, foi o quê? Pedalei 120 quilômetros, e foi, e aí? Acabou-se, já foi, e ainda tem outros que investem pesado nisso, a ponto de comprar uma bicicleta que vale um carro, só para fazer isso. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tá bom? Vaidade de vaidade, diz o pregador. E aí, existe ainda igrejas que incentivam isso, que é um perigo, irmãos, isso. Porque nós somos carnais. Nós temos a tendência já de estarmos apegados à carne e a procurar satisfazer os desejos dessa carne. Aí quando você encontra uma igreja que incentiva isso, a pessoa entra com força. Aí o que a gente observa, irmão, nisso? A gente observa um grande número de pessoas envolvidas nestas coisas, e 5, 10, para buscar a face de Deus em oração. Não é triste isso? Imagine, nós temos uma equipe, ou uma programação, onde a gente tem um futebol. Vai 20 e tantos ou mais, porque tem que ficar na reserva ainda para entrar, para o futebol, ou pode até formar mais time para jogar meio tempo, e se tiver mais gente ainda agregada a isso aí, vai ter que jogar 25 minutos cada um, para poder dar para todo mundo, e todo mundo vai atrás. Agora, vem para o culto de oração, não vem. Mas se for um grupo que for montado, ei, vamos pedalar às 5 da manhã, vamos, a gente faz todo o esforço para ir e vai. Agora vem para a consagração, orar, não vem. Quer dizer, eu estou me achando autossuficiente, estou descartando o Senhor, estou procurando o meu próprio prazer e não me deleito naquilo que Deus quer que eu me deleite, que é fazer a vontade dEle, é buscá-lo, é conhecê-lo, é se encher dele, é ser útil ao seu possuidor, é ser vaso de honra, é ser alguém que faça a diferença no mundo. Só que existem igrejas abastadas que estão agindo dessa maneira, e estão desviando os crentes, e não estão nem percebendo. E é isso que Jesus diz: você nem sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É isso que ele está dizendo. E a gente vê isso hoje em dia, estampado dentro dos nossos olhos, irmãos. A gente vê pelas programações, pelas postagens, quando é feito algo dessa natureza, desse segundo objetivo, de coisa que é mais propensa à nossa carne, os irmãos tudinho abraça, e vai junto, e aparece, e estou fazendo a obra de Deus. Não está não, é diferente. Agora, quando é para buscar a Deus, para fazer com que o poder de Deus se manifeste, quando é para ser ousado na pregação do Evangelho, para evangelizar, para ir a um avanço missionário, para ir visitar e fazer realmente acontecer a obra do Senhor neste mundo, eu não estou disponível. Eu não vou. Eu não quero atender a voz do meu Senhor. Eu não quero dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Então, tem estas coisas, e ele usa isso, tá bom, para mencionar justamente o próprio contexto em que a igreja se encontrava. Ela se pensava-se como rica, e ele diz: você é pobre, porque a verdadeira riqueza não é bem material, nem dinheiro. E a cidade de Laodiceia é tão rica, que ela criou uma moeda, e a inscrição da moeda era um chifre de unicórnio. Tem um nomezinho dizendo o nome do chifre, que agora eu esqueci qual é. Parece com o conezinho do chocolate que é vendido aqui à noite, o docinho, que no final do culto tem o cone, entendeu? É o sinal de prosperidade, de vida abundante, de riqueza. Então eles já imprimiram na moeda também, para eles saberem que eles eram assim, ricos, materialmente falando. Só que Jesus diz algo importante:
ele diz assim, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Escutem a palavra de Cristo. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não consiste. Também ele vai falar, tá bom, no Novo Testamento, Paulo também fala sobre isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, gozo no Espírito e justiça. Isso é que consiste o reino de Deus. Então nós não devemos pensar assim, mas pastor, e agora como é que a gente faz para viver, etc. Nós precisamos encontrar o equilíbrio e nós precisamos entender que não é a posse em si que é má, mas é o apego à posse e aquilo que você faz com ela, que é maligno. Porque a gente precisa usar de sabedoria para administrar aquilo que Deus nos concede, de modo que glorifiquemos a Deus também nisto. E a gente pode fazer muitas coisas, e essas igrejas poderiam mudar o quadro e a realidade de muitas pessoas e de muitos lugares. Olha, irmãos, tem gente que quer servir a Deus, quer ser um missionário, está na obra do Senhor, e não tem condições de fazer isso sozinho, precisa de auxílio. Tem gente no sertão que precisava de um veículo até melhor para poder pregar a palavra em comunidades distantes e não tem por falta de auxílio financeiro para fazer isso. Aí tem muitos irmãos e muitas igrejas que teriam a capacidade de plantar igrejas, de ajudar missionário, de enviar pessoas para fazer missões e não fazem. Como certa vez eu ouvi uma ministração em que uma igreja tinha na sua conta bancária, tá, 100 mil reais lá dentro. Era uma igreja já bem estruturada, já tinha tudo e etc e tal, mas estava lá com o dinheiro lá dentro, guardado. E eu me pergunto, e o pregador perguntou, para quê? Porque se Jesus voltar, vai ficar lá. Não é melhor pegar isso e investir no reino de Deus? Não é melhor pegar isso e enviar um missionário? Sustentar alguém lá no campo, pregando a palavra, para onde pessoas não podem ir por falta de recursos? Por que não pode? Porque uma igreja que tem condições não ajuda uma igreja pequena que está ali, sabe, só a graça. Por que não dá um curso capacitando para tocar, para louvar, para pregar, para outros irmãos que necessitam e desejam fazer isso e não têm condições? Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode investir no reino de Deus? Por que um irmão dessa natureza, ou de uma igreja como essa, não pode ver uma necessidade da igreja e vir conversar com o pastor, ou com quem quer que seja, dizer, vocês estão precisando de quê? Por exemplo, hoje de manhã, o irmão Jair me procurou e falou comigo que o tantã quebrou, da bandinha. O bicho deu na madeira. Aí quando eles foram levantar o tantã, o resto caiu. O resto caiu. Simplesmente assim caiu. Pronto, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa para comprar um tantã. Não teria um irmão que teria condições de dar um tantã numa igreja como essa? Ou ver outra situação, o que estão precisando aí? Mas não, irmãos. Eles simplesmente só pensam neles mesmos, nem aumentar a riqueza deles, e dão ali uma oferta minguada, alguma coisa assim, mas não se preocupam com o reino de Deus, nem investem no reino de Deus. E esse é o desastre da igreja cristã odierna, e principalmente depois que a teologia da prosperidade entrou nas igrejas, que o povo é tudo instigado a ficar rico, quer dizer, porque Deus é o dono do ouro e da prata, eu tenho que ser rico. Onde é que isso está na palavra do Senhor? Não está, irmãos. E aqui nós estamos vendo Jesus Cristo exortar uma igreja, porque acha que tem tudo, e é abastarda e não precisa de coisa alguma.
E ele está dizendo que esta igreja é um infeliz, uma miserável, é uma pobre, é cega e é nu, não tem roupa, vestes santas diante dele, não é? Ele fala sobre isso. Então, é isso que nós encontramos. E aí, qual é o conselho de Cristo? Aí é onde vem o amor do Senhor pela igreja. Que mesmo numa situação como essa, ele ainda é gracioso, e ele é longânimo, e ele ainda está dando uma oportunidade da igreja ser restaurada, ser transformada. Verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Primeiro de tudo, ele aponta para a fonte, a origem da igreja, do suprimento de tudo que ela precisa, é Cristo. É Jesus, tá bom? É Ele, somente Ele. E aí, a verdadeira riqueza, ou ouro que ele fala aqui, não é um ouro material. É o tesouro do Evangelho da graça de Deus. É esse tesouro. É o que Paulo diz, que nós temos um tesouro escondido em vaso de barro. É a verdade de Deus, é o Evangelho em nós. Este é o ouro puro refinado que dá vida, verdadeira vida, e que providencia todas as demais coisas para nós. Nós precisamos ir a Jesus para encontrar isso. Esta é a verdadeira riqueza de todo crente, é Cristo, somente Cristo, nada mais além de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele também que compre nele vestiduras brancas. Não é a educação que vai mudar o seu caráter,